Vamos aqui juntos, para ficar a coisa clara. Nós vamos aqui agora para o estudo das súmulas voltadas para o Estatuto da Criança e Adolescente. Agora que você já entendeu lá a parte dos crimes praticados contra a criança e adolescente, inclusive estudou algumas súmulas, tá? Nós vamos estudar essas súmulas aqui detalhadamente. Bom, porque essas súmulas vai ter reflexo na parte penal e processual penal do ECA, tá? Na parte também onde nós vamos trabalhar o ato infracional, ou seja, o adolescente praticando o ato infracional. Porque aqui nós começamos o curso na parte onde o maior cometeu o crime contra a criança ou adolescente. Criança ou adolescente aí, né, passando a ser vítima. Agora, nessa parte do curso, depois daqui para frente, nós vamos trabalhar o adolescente praticando o ato infracional. Perfeito? Então, candidato, essas súmulas são fundamentais. Sempre a banca costuma fazer uma situação hipotética cobrando a súmula, ou às vezes ela cobra a súmula na íntegra, pedindo para você colocar verdadeiro ou falso. Perfeito? Então, junto comigo, vamos para a primeira súmula que está aí no seu material, que é a súmula 74 do STJ, que diz para a gente que para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Olha o cuidado, candidato, muito importante, já caiu várias vezes em prova. Lógico, para efeitos penais, reconhecimento da menoridade. Então, tem que ter um documento, tá? Inclusive para o juiz na vara da infância sentenciar que realmente ele é um adolescente, perfeito? Tem que ter alguma documentação. Ah, ele não tem documento nenhum. O Estado vai ter que promover essa documentação. Perfeito? Tá? O Conselho Tutelar justamente está aí para isso. Então, se perguntar em prova, tá? Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Eu preciso de documentação. Súmula 108, muito importante para o nosso estudo de medida socioeducativa. A súmula 108 do STJ coloca claro para a gente que a aplicação da medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Só o juiz pode aplicar a medida socioeducativa que está prevista lá no artigo 112 do ECA, né? Que nós vamos gravar como PAI-LIU, prestação de serviço à comunidade, advertência, internação, prestação de serviço à comunidade, não é isso? Né? O PAI aí, ó, fechamos o PAI, a internação, e o L, liberdade assistida, né? É LIU, PAI, LIU, liberdade assistida. Veja aqui, você coloca assim, ó, PAI e o LIU. Nós temos 6 medidas: liberdade assistida, a inserção e a obrigação de reparar o dano. Então, prestação de serviço à comunidade, advertência, internação, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e obrigação de reparar o dano são medidas socioeducativas. Quem é que pode aplicar essas medidas socioeducativas que estão elencadas no artigo 112 do ECA? A súmula é muito clara, somente o juiz pode aplicar medida socioeducativa. Perfeito? Então, muito cuidado, nós vamos estudar depois detalhes do PAI-LIU. Bom, súmula 265 do STJ, essa súmula diz: é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Tem que escutar o adolescente que praticou o ato infracional, o adolescente que está em situação de risco, antes de decretar, antes de regredir, né, a medida socioeducativa do adolescente. Ele tem aí o direito ao contraditório e à ampla defesa, perfeito? Súmula muito importante que vem caindo várias vezes em concurso, é a súmula 338 do STJ, que diz que a prescrição penal, a prescrição, candidato, lá do artigo 109 do Código Penal, a prescrição lá do Código Penal, ela é aplicada na medida socioeducativa. Então, se na sua prova perguntar se medida socioeducativa prescreve, prescreve. E lembrando que o próprio Código Penal diz se o agente for menor de 21 anos de idade, a prescrição se dá pela metade.
Então, daqui, nós podemos já tirar uma informação importante aplicando o artigo 109 do Código Penal também. Imagine, um adolescente foi colocado na internação. Nós sabemos que a internação ela tem prazo máximo de 3 anos. A imposição do STJ. Quando é que vai prescrever? A internação, que é a medida mais gravosa, que tem o prazo de 3 anos, aplicando o artigo 109 do Código Penal, nós vamos lembrar que essa internação vai prescrever em 4 anos. Então, se na sua prova cair, a internação, que é a medida mais gravosa, ela prescreve em 4 anos. Pode marcar verdadeiro, essa é a posição do STJ, perfeito? Com a aplicação do Código Penal. Vamos para a súmula 342 do STJ, que diz que no procedimento de medida socioeducativa, bem importante, essa súmula cai bastante, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Ou seja, o adolescente vai para a audiência, candidato, e diz lá na audiência: fui eu que pratiquei o tráfico de drogas, fui eu que pratiquei o homicídio, fui eu que controlei a organização criminosa. Ou seja, ele assume tudo, dizendo que foi tudo ele que praticou o ato infracional, perfeito? Mas não temos prova suficiente contra o adolescente. Nós temos apenas a confissão do adolescente. Então, olha o cuidado, né? É nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. O adolescente confessou tudo. Serve? Não, é nula. Nós precisamos de outras provas. Perfeito? Então, tá aí a súmula 342. Ainda continuando nosso estudo de súmulas, veja a importância aqui. Súmula 11, muito conhecida por todos, que é a súmula sobre o uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência ou de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, né? Ou por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente. Eu coloquei aqui essa súmula número 11 para chamar a sua atenção o seguinte, candidato. Se a banca, né, deixe de lado a súmula do lado e entenda aqui. Se a banca perguntar para você, deixe de lado o material, se a banca perguntar o seguinte: é possível algemar o adolescente que está em conflito com a lei? O adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional. Quando o policial fez a apreensão do adolescente, colocou o adolescente na viatura, o adolescente ficou batendo a cabeça, o adolescente estava se autolesionando. O policial pode algemar esse adolescente para a própria proteção do adolescente? Sim. Candidato, não é proibido o uso de algemas para o adolescente, perfeito? Inclusive é permitido para a sua própria segurança. A banca já fez uma situação hipotética dizendo que era proibido o uso de algemas. Não tem isso. E não tem nem discussão na doutrina se cabe ou não cabe. É possível sim, desde que respeite a súmula vinculante de número 11, perfeito? Então, voltando para nossas súmulas, veja agora a súmula 705 do Supremo, que diz que a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposto. Então, olha a situação. O réu renunciou ao direito de apelação, não quer apelar, tá? O juiz sentenciou, não quer apelar. Manifestada sem assistência do defensor, impede o conhecimento da apelação por essa interposta? Não. Diz não quer apelar, às vezes até a mãe do adolescente diz não vamos apelar, eu não quero, perfeito? Não há a necessidade. Muito cuidado com essa súmula 705. Não impede o conhecimento da apelação por esse interposta. Ou seja, para ficar claro, o defensor, defensoria pública ou delegado mesmo assim pode, sem dúvida, perfeito? É a proteção aí dada. Súmula 711 diz: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Muito cuidado com essa súmula, né? Porque, veja o seguinte, às vezes o juiz, a opinião dele, do julgador, pela gravidade, não constitui motivo idôneo. Nós sabemos que na hora que o juiz vai julgar, ele precisa, na verdade, de uma grande fundamentação. Não basta a sua opinião como julgador sobre a gravidade do fato, perfeito? E ainda, candidata, a súmula 492 do STJ, essa súmula, sim, você vai ter muita atenção a essa súmula, eu vou pedir que você memorize essas súmulas destacadas, principalmente a súmula 492 do STJ, voltado para o adolescente em conflito com a lei. E essa súmula diz que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Candidato, vamos entender essa súmula 492 do STJ. Olha o cuidado. O tráfico de drogas praticado pelo adolescente, a súmula diz, por si só, não levará o adolescente à internação. Por quê? Entendendo essa súmula, nós vamos estudar aqui ainda o cabimento da internação, mas se você pegar o artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai encontrar lá o cabimento da internação. E vai lembrar que o adolescente só poderá ser internado se ele praticar um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, ou se ele reitera em condutas graves, ou se ele descumpre injustificadamente, tá? Uma medida imposta anteriormente pelo juiz. Então, olha o cuidado. Esse rol do artigo 121 do ECA é um rol taxativo. O adolescente só poderá ser internado, só poderá e não deverá, né? Ele poderá ser internado nestes casos. Aí vamos analisar, então, a súmula 492, que diz o seguinte. Olha, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Então, voltando, deixa aí a tela. Voltando, então, o seguinte, ó. Olha o cuidado, candidato. O adolescente praticou um tráfico de drogas. No ato dele entregar a droga, não tem nem violência e nem grave ameaça. No ato da entrega da droga, do tráfico de drogas. Ele não praticou nenhum ato ali com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se na sua prova cair, adolescente praticou o tráfico de drogas, deverá ir para internação por se tratar de ato infracional análogo, né? Análogo a um crime equiparado e hediondo. Falso, igual a banca fez. Falso, candidato. Por quê? Porque no ato de entregar a droga não teve nem violência, nem grave ameaça à pessoa. Tá claro? Agora, cuidado. Porém, o Supremo disse o seguinte, se o adolescente reitera na conduta, tá, do tráfico de drogas, ele poderá ser internado. Então, o tráfico de drogas, por si só, não levará o adolescente à internação. Mas se esse adolescente vier reiterando no tráfico de drogas, ele poderá ser internado. Perfeito? Muito cuidado, essa súmula vem caindo bastante nas provas. Perfeito? E fechando agora as súmulas, súmula 149 diz, é imprescritível a ação de investigação de paternidade. Claro, a criança ou o adolescente, a pessoa, né, tem o direito de saber quem é o pai. Então, é imprescritível a ação de paternidade. A ação de paternidade não prescreve. Mas cuidado, candidato, a ação de petição de herança, essa prescreve. Essa prescreve, perfeito? Então, a súmula é muito clara. Você tem direito de saber quem é o pai. Mas na ação de petição de herança, essa prescreve. A investigação de paternidade não prescreve. E a última súmula, que não é novidade para você, você já conhece porque você estudou o artigo 244B do ECA na parte dos crimes. E a súmula diz, a corrupção de menores, prevista no artigo 244B do ECA, é um delito formal. É um delito formal. Lembra? Ou seja, independe se o adolescente ficou corrompido ou não. Não interessa se o adolescente tem várias passagens na vara da infância e juventude, perfeito? Utilizou o adolescente, o maior vai responder. E por que a súmula
500 do STJ fez questão de colocar corrupção de menores no artigo 244B do ECA. Candidato, é porque nós temos a corrupção de menores no Código Penal, mas é a corrupção para satisfação da lascívia de outrem, né? Que é justamente o artigo 218A, que está lá no Código Penal, que você não pode confundir com o nosso 244B. Perfeito? Com isso aqui, então, a gente fecha a parte das súmulas, para você aplicar essas súmulas na parte penal, na parte processual penal, na parte do ato infracional, na parte geral, tá? Na parte geral e na parte específica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda nesse bloco, nós vamos começar agora, tá? Neste bloco ainda, uma visão histórica da evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que lei a gente tinha antes de ter o Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual foi a interferência da nossa Constituição Federal de 88 na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual foi a interferência, candidato, inclusive muito grande, tá, de leis, de tratados internacionais, né, na criação do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, o nosso ponto agora, tá, é justamente conhecer essa visão histórica. Então, o que eu tinha antes de ter o Estatuto da Criança e do Adolescente? O que eu tinha? Tinha, inclusive, o chamado Código de Menores. Antes do Código de Menores, a gente tinha o código chamado Código Melo Matos, de 1927. O importante é saber como ocorreu essa evolução. Então, eu trouxe um quadro evolutivo para a gente conhecer e destacar aqui dentro do Estatuto os princípios, tá? Entendendo toda essa evolução. Então, vamos voltar para o nosso material agora, tá? Entendendo aqui os detalhes dessas fontes do direito para o estudo do Estatuto. Ou seja, qual foi a grande influência das normas internacionais para a construção do direito da infância e juventude? Então, candidato, veja o seguinte: se o seu edital aparece visão histórica do Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso que você tenha isso aqui em mãos. Ou seja, para saber como que foi lá, 1890 até hoje, tá? A ideia da evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente. O nosso adolescente, tá, de hoje, era o adolescente antes, a imputabilidade penal era dada de que idade? Então, veja o seguinte, o nosso primeiro ponto aqui da cronologia, 1890, a gente tinha um Código Criminal da República. E esse código, olha a importância, candidato, penalizava o menor entre 9 e 14 anos de idade. Hoje nós sabemos que 9 anos é uma criança, 14 é uma adolescente, mas naquela época tinha um código criminal que penalizava. Então a banca pode colocar para você que nunca houve essa penalização de criança antes, falso. O Código Criminal penalizava a criança a partir dos 9 anos, perfeito? 1927 vem o primeiro Código de Menores. Esse código foi conhecido como Código Melo Matos. Estabeleceu a imputabilidade antes dos 18 anos de idade. Candidato, essa informação é muito importante, né? Porque nós sabemos agora que o nosso Código Penal, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e a nossa própria Constituição Federal, né, diz que menor de 18 anos é inimputável. Mas o Código Melo Matos, de 1927, estabeleceu, tá, a imputabilidade antes dos 18 anos de idade, perfeito? Evoluindo aí, 1932, na era Vargas, nós temos o quê? A imputabilidade aos 14 anos de idade. Perfeito? 1964, as instituições, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a famosa FUNABEM, e as FEBEMs, elas foram criadas pelos militares, né, após o golpe de 1964. Então, imagine, criação por militar da FEBEM, aí, como o funcionamento, né? Vem em 1979, que é cobrado em prova até hoje, candidato, o famoso Código de Menores. Vigorava nesse Código de Menores a chamada doutrina da situação irregular.
doutrina da situação irregular. Essa doutrina da situação irregular, ela foi substituída pela doutrina da proteção integral da criança e para o adolescente. Por que que houve essa substituição? Olha o cuidado, candidato. 1988 vem a nossa Constituição Federal. E no nosso artigo 227, ela trouxe um verdadeiro sistema de proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Foi justamente na nossa Constituição Federal que no Brasil nasceu a proteção integral para a criança e para o adolescente. Então, a proteção integral no Brasil, nasceu com a nossa Constituição Federal. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 1º, você encontra a proteção integral. E você encontra essa proteção integral, lógico, no artigo 227 da Constituição Federal. Perfeito? Então, em 1990, nasce aí pra gente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, toda essa evolução, um código criminal, depois um código voltado só para os menores, perfeito? Aperfeiçoamento desse código, uma doutrina da situação irregular e vem agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitos tentam alterar, né? Nós temos aí a Lei 8.069. Essa lei ela veio para regulamentar o dispositivo constitucional do artigo 227, justamente, né? Então, o Estatuto ele revogou expressamente esse Código de Menores. Olha a importância, candidato. Se a banca perguntar, igual já perguntou em prova, o Estatuto da Criança e do Adolescente revogou o Código de Menores de 1979 expressamente. Verdadeiro. Vá depois o último artigo da sua lei que você vai encontrar essa revogação expressa do Código de Menores feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja que o Código de Menores vigorava a doutrina da situação irregular. O ECA vem, revoga o Estatuto da Criança e do Adolescente e substitui a doutrina da situação irregular pela doutrina da proteção integral para a criança e para o adolescente. Perfeito? Então, muito cuidado com essa visão histórica. Às vezes a gente fala, a data não é muito importante, mas tem algumas datas que você precisa conhecer até para entender todo o contexto do ECA. Candidato, ainda seguindo na nossa visão histórica, olha o que nós temos aqui para fechar esse quadro, da parte aqui importante, da parte internacional. Convenções, tratados importantes para o estudo do Estatuto. 1989, Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Lembre que o Brasil ratificou a Convenção em 1990. E esse foi o tratado, né, mais ratificado sobre direitos humanos na história. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, importância aí. 1985, as regras de Beijing. Essas regras, elas são voltadas mais para a administração da infância e juventude, perfeito? Ela justamente sobre medidas socioeducativas, olha a importância aí. E as regras de Tóquio também, mostrando para você as regras mínimas, né? Voltadas para a liberdade, voltadas para o adolescente que está privado da liberdade. E finalizando, nós temos aí as diretrizes de Haia, 1990, né? O princípio das Nações Unidas da proteção da delinquência juvenil. E justamente falando em delinquência juvenil, candidato, eu quero chamar a sua atenção aqui. Veja que eu coloquei para você o seguinte, ó, de menor, trombadinha, menino carente, delinquente, vadio, menor abandonado. Era assim que o Brasil tratava a sua infância. Aí entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele já vai diferenciar. Ele não vai usar mais a terminologia menor. Ele vai diferenciar a criança do adolescente, perfeito? Já é um ponto importante aí. Essa realidade começou a mudar da questão só de carente, delinquente, né? Pela primeira vez, deixa-se bem claro, meninos e meninas são sujeitos. Então, com o Estatuto, a criança e o adolescente, ela passa a ser sujeito de direito. Ela não é mais objeto, ela é sujeito de direito, perfeito? Com direitos e deveres expressos na própria lei.
Então veja que os artigos do ECA puseram fim ao antigo Código de Menores, né? Documento de caráter assistencialista e punitivo. Vem o Estatuto da Criança e do Adolescente agora vigorando a proteção integral para qualquer criança ou adolescente, perfeito? Com essa visão aqui, candidato, eu quero mostrar para você o seguinte. Vamos lá. O artigo 227 da Constituição, onde mostra que é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Olha aí a criança sendo tratada como sujeito de direito e não como objeto, perfeito? Então veja o seguinte, candidato, nesse início aqui, onde diz é dever da família, da sociedade, do Estado, de imediato você já tem aqui o princípio da responsabilidade tripartida. Princípio da responsabilidade tripartida, também conhecida e utilizada muito pelos pedagogos, pelos psicólogos, tá? Como o princípio da solidariedade. O princípio da responsabilidade tripartida que está na nossa Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado para com qualquer criança ou adolescente. Então a responsabilidade também é nossa, do Estado, não é só nossa da sociedade, não é só da família, só do Estado. Perfeito? Esse princípio é chamado de princípio da responsabilidade tripartida, ou princípio da solidariedade. Se a banca colocar em prova como princípio da corresponsabilidade, também está verdadeiro. Perfeito? Bom, feito esse apanhado, eu coloco para você aqui uns documentos internacionais também importantes. Feito esse apanhado, candidato, veja o seguinte, vamos para algumas considerações preliminares do artigo 1º, tá? Ao artigo 6º do ECA. Como assim considerações preliminares? Primeira observação, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente adotou a teoria da atividade. Olha a importância, para a gente saber qual o tempo do ato infracional, a teoria da atividade foi adotada também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja o seguinte, além de adotar a teoria da atividade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele adotou, olha a importância aqui, candidato. Ele adotou o critério biológico, também chamado de critério cronológico. Vamos entender a importância aqui. Por que critério biológico? Olha a ideia, candidato, se você pegar o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse artigo traz pra gente quem é a criança, quem é o adolescente e quem é o chamado nosso jovem adulto. Olha a importância aqui. Quem é o nosso jovem adulto? A criança é aquela de 0 a 12 anos incompletos. Incompletos. Vamos entender esse artigo 2º muito cobrado em prova. Quem é o adolescente? O adolescente é aquele entre 12 e 18 anos. Enquanto a lei chega ao nosso jovem adulto, aquele entre 18 e 21 anos de idade. Então, entendendo, candidato, agora essa teoria da atividade, o critério biológico, deixe de lado essas considerações preliminares e vamos entender. Deixe o seu material de lado e depois a gente retoma. Então, vamos ao seguinte, me volte para a tela, vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá. Candidato, veja o seguinte, teoria da atividade. Você estudando o penal, olha a importância. A teoria da atividade considera-se praticado o ato infracional no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos aliar essa teoria da atividade aí ao critério biológico. Por que critério biológico? Por que o ECA adotou o critério meramente biológico? Aqui, candidato, vai vigorar o seguinte, olha a importância.
O importante aqui é saber qual a idade do adolescente na data do fato. No dia que ele desferiu os tiros na vítima, qual a idade dele? Ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele era inimputável. A idade dele é fundamental. Lembra da súmula que nós vimos, né? A idade é fundamental. Então, o Estatuto adotou a teoria da atividade, que você estuda lá no penal, tá? Só que aqui a gente considera-se praticado o ato infracional no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, perfeito? E o critério biológico. O importante é que a idade dele na data do fato. Praticou o ato infracional com 17 anos, 11 meses, mas a vítima só veio a óbito 3 meses depois. Não interessa, na data do fato ele era inimputável. Vai responder nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, perfeito? Praticou o ato infracional com 10 anos de idade. Vocês viram aquela situação daquela criança, né, furtando um carro lá no Rio de Janeiro, aquela situação toda. Então veja o seguinte, que um até morreu, a polícia, né, infelizmente matou, teve toda uma situação lá, que não estou entrando no mérito aqui da coisa, mas usando como situação aqui para você entender. Por ser criança, olha, veja o importante, a idade dele. Ele praticou o ato infracional quando criança, então ele só pode receber medida protetiva. Então, a importância da idade, a importância desse artigo 2º do ECA. Candidato, no próximo bloco, nós vamos retomar essas considerações preliminares, fazer os paralelos aqui com penal e processo penal. Até o próximo bloco. Bons estudos!